49% desaprovam o governo Lula e 48% aprovam, segundo pesquisa Quest. E você vai ver também. Haddad vai deixar o Ministério da Fazenda para coordenar a campanha de reeleição de Lula. Procon aplica mais de 70 milhões de reais em multas à Enel por causa da falta de energia em São Paulo. Está acontecendo uma articulação, acho, a nível maior para discutir essas concessões e o resultado de tudo isso e como melhor administrar a relação com essas empresas. Agora, da parte do Procon, a gente fica fixado a essas medidas eventuais sanções administrativas que a gente tem como recurso aqui. Cartinhas de Natal revelam crianças com medo da violência. E ainda, Dembélé eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. São 18h36 pelo horário de Brasília. E a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. Olha só, a nova pesquisa Quest sobre a aprovação do governo Lula se mostra equilibrada. Os números representam um empate técnico entre a aprovação e a desaprovação. A nova pesquisa Quest revelou que o governo do presidente Lula é desaprovado por 49% dos eleitores e aprovado por 48%. Os números representam um empate técnico. É o mesmo cenário registrado no levantamento anterior de novembro, quando 50% desaprovavam e 47% aprovavam o governo. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa mostra também que caiu o percentual de pessoas que acham que a economia piorou. Antes era 43% e agora são 38%. Também cresceu o número de pessoas que acham que ficou mais fácil conseguir um emprego. De 39% passou para 44%. Fernando Haddad decidiu deixar o Ministério da Fazenda até fevereiro para coordenar a campanha do presidente Lula à reeleição. O ministro, inclusive, já conversou com o presidente sobre a saída e sugeriu o ex-secretário executivo da pasta, Dario Durigan, para o cargo. O partido do ministro insiste que ele seja candidato ao governo de São Paulo ou ao Senado e enxerga até mesmo a possibilidade dele concorrer a vice-presidente. Apesar dos apelos da liderança petista, Haddad tem insistido que não pretende se candidatar a nenhum cargo eletivo. E sua ideia seria de coordenar a campanha de Lula à presidência da República. Assim, o ministro da Fazenda pretende deixar o governo até o fim de fevereiro. Em sua gestão, a economia era vista como o maior problema do país por 22% dos brasileiros, percentual que caiu para 11% neste mês, de acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha. Haddad já teria conversado com Lula sobre a saída e o presidente, segundo integrantes do PT, teria aceitado a possibilidade. O ministro até já sugeriu um nome para sucedê-lo, o do secretário executivo do ministério, Dario Durigan. Apesar de tudo, a liderança do partido ainda diz preferir que o ministro concorra ao governo estadual ou ao Senado por São Paulo. E afirmam que seria um desperdício e até mesmo um problema ele não se candidatar, já que é um dos nomes mais conhecidos da legenda com capacidade de puxar voto. Uma das prioridades do partido e de Lula é eleger um número grande de senadores em 2026 para tentar barrar uma formação de uma maioria da direita no parlamento.
Além disso, um bom desempenho em São Paulo é considerado crucial para que o presidente consiga se reeleger. Neste contexto, a candidatura de Haddad seria fundamental. Olha, agora eu faço uma pequena correção. Dário Durigan não é ex-secretário, como eu disse, mas sim secretário executivo. E veja a seguir, cartinhas de Natal revelam crianças com medo da violência. E ainda, Dembélé é eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E uma campanha de Natal dos Correios acabou revelando como a violência das cidades tem influenciado a vida das crianças. Ao invés de pedirem brinquedos, muitas estão querendo proteção. As letras infantis descrevem com toda ingenuidade como elas veem o Natal, um tempo de esperança, de ganhar presentes. Mas para algumas crianças, o melhor presente não é o brinquedo, é mudar a dura realidade em que vive. Como essa cartinha pelo Pietro, de 6 anos, e mora no Rio de Janeiro. Ele pede um dinossauro ou então um urso para protegê-lo, porque ele tem medo dos tiroteios que acontecem na rua dele. O mesmo pedido foi feito pelo Gabriel, que também tem 6 anos e mora no Rio de Janeiro. Ele escreve que tem medo quando dão tiros na casa dele. As pessoas podem adotar a carta de uma criança e dar o presente que elas pedem. Mas alguns conteúdos surpreenderam os organizadores da campanha, porque de um jeito simples e infantil, revelam um trauma que a violência causa na vida dessas crianças. O que acontece na infância são experiências que ficam muito marcadas porque nós entendemos que biologicamente é o momento de maior desenvolvimento cerebral aí que nós temos no decorrer da vida. A vida toda nós buscamos por segurança. Essa temática de que as crianças elas estão buscando paz, elas estão pedindo brinquedos que protejam a família contra os tiros, nas entrelinhas, elas estão dizendo que elas precisam de segurança. De acordo com dados do Fórum de Segurança Pública, 5.000 crianças e adolescentes morreram por ano no Brasil, e a maioria deles é formada de crianças negras e que moram em bairros de periferia. E os que sobrevivem carregam os traumas para sempre, como o irmão de Thalita, de 7 anos, que mora em Teixeira de Freitas, na Bahia. Na cartinha, ele pede para ele ganhar uma cadeira de rodas. Isso que ele foi atingido por um tiro quando era bebê. Hoje, Adrian está com 12 anos. A especialista afirma que os presentes não vão mudar a vida deles, mas podem trazer um pouco de esperança para o futuro. Quando a gente fala de traumas que dizem respeito à violência, pessoas que vivem expostas aí ao perigo, pessoas que estão em comunidades, aí a gente está falando de uma camada de trauma mais intensa ainda, porque além dela não se expor, né, ela vai viver com esse medo constante, e isso também vai prejudicá-la no seu desenvolvimento. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando da premiação The Best, que aconteceu nesta tarde. Aliás, é o assunto do dia, né, Bruno? Com certeza, Kleber. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. A cerimônia aconteceu no Catar. Algumas premiações foram entregues. E o time que predominou na premiação foi o PSG, atual campeão francês e também da Champions League. A cerimônia da FIFA do The Best aconteceu no Catar e premiou atletas e treinadores. Alguns prêmios já haviam sido divulgados antes do evento, como os gols mais bonitos da temporada. No masculino, Santiago Montiel, do Independente, levou o prêmio Puskás após acertar uma linda bicicleta de fora da área. No feminino, Lisbeth Oveio
ficou com o prêmio Marta. A ponta esquerda do Tigres acertou um lindo chute de escorpião e também garantiu o prêmio. Na outra premiação, o italiano Donnarumma venceu o prêmio de melhor goleiro. E Hannah Hampton foi premiada a melhor goleira da temporada. E na principal premiação do evento de melhor jogador e jogadora da temporada, no feminino, a espanhola Aitana Bonmatí levou o prêmio pelo terceiro ano consecutivo. No masculino, Ousmane Dembélé, que já havia vencido a Bola de Ouro nesta temporada, agora venceu o prêmio da FIFA após uma ótima temporada com o PSG. E finalizando a cerimônia com a seleção da temporada ficaram Donnarumma, do Manchester City, Hakimi e William Pacho, do PSG, Van Dijk, do Liverpool e Nuno Mendes, do PSG, Cole Palmer, do Chelsea, Jude Bellingham, do Real Madrid, Vitinha, do PSG, Pedri e Lamine Yamal, ambos do Barcelona, e fechando a seleção, Ousmane Dembélé. Bom, Bruno, parece que a premiação foi justíssima, né? E, claro, a gente lamenta a ausência de brasileiros. Com certeza, Kleber. Podíamos até considerar ali o Rafinha, que acabou ficando fora até do top 3. Ele que fez uma excelente temporada pelo Barcelona e também na seleção brasileira. Mas nós ficamos aí na torcida que nas próximas premiações os brasileiros possam predominar cada vez mais. Agora, nos gols mais bonitos, claro, esses 2 gols merecem os parabéns, mas eu senti falta no feminino do gol da Marta, que eu achei que foi um golaço, poderia ter ganho. Agora, no masculino, eu achei incontestável aí o argentino levar o prêmio. Kleber, nas duas premiações tínhamos brasileiros ali concorrendo, porém acabamos sem nenhum brasileiro ganhar. Como você falou, também achei que no masculino ali foi bem justo. Agora no feminino eu fiquei com o pé atrás, achei também que a Rainha Marta podia ter levado mais um prêmio aí para casa. E ainda para amanhã, toda essa festa, toda a cerimônia foi no Catar e bem na véspera da grande decisão. Inclusive, os membros da delegação do PSG estavam concentrados e deixaram a concentração só para participar do evento. Estavam já se preparando para a decisão contra o Flamengo do Intercontinental de Clubes, né, Bruno? Pois é, Kleber, a equipe que predominou ali a premiação foi o PSG, tinha ali 5 jogadores na seleção da temporada, tiveram que sair ali da concentração da grande decisão para ir até ali na premiação receber os seus prêmios. Bom, ali a gente fica com a expectativa para amanhã, os jogadores do Flamengo continuaram concentrados e nós torcemos aí que os brasileiros possam levar mais esse título para casa. Tá certo, Bruno, mais uma vez aí, obrigado pela participação. Eu que agradeço e até mais, Cleber. Grande abraço. Vamos mudar de assunto agora, olha só. Quase uma semana depois do apagão em vários bairros de São Paulo, 30 mil imóveis continuam sem energia. Vamos ver. Após a passagem do ciclone extratropical que atingiu São Paulo na última quarta-feira, dia 10, a Enel já soma quase 80 milhões em multas aplicadas pelo Procon de São Paulo. Até o início da semana, a empresa italiana responsável pela concessão do serviço de distribuição de eletricidade para a capital paulista e outras 24 cidades do entorno ainda devia atendimento a milhares de clientes na Grande São Paulo. O comércio foi um dos setores que mais sentiu os efeitos. Com o fim do ano se aproximando, a época era para ser de alta demanda e lucro para o comércio, mas a falta de energia causou um enorme prejuízo. Só o setor de bares, restaurantes e hotéis calcula uma perda de 100 milhões de reais. Essa conta inclui a perda de equipamentos, produtos e clientes. A Federação do Setor publicou uma nota lembrando que em menos de 2 anos, esse já é o 7º apagão e que muitos empregos estão em risco. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o Procon paulistano aplicou uma multa no valor de R$ 14.268.300 à Enel após 3 milhões de consumidores ficarem sem energia. O Procon considerou como problemas graves e de natureza estrutural na prestação do serviço. De acordo com Pedro Toron, diretor da Divisão de Fiscalização do Procon paulistano, a Enel corre o risco de ser multada novamente. O diretor também comentou sobre possível articulações para endurecer a medida contra a concessionária. Sim, novas penalidades podem ocorrer e o Procon vem fazendo o acompanhamento. Essa multa ela é ligada a um processo que se iniciou com uma notificação
que nós mandamos, se eu não me engano, há cerca de 2 meses atrás para a Enel, cobrando explicações, quando a gente teve um primeiro evento climático aqui em São Paulo, de fortes chuvas, e a gente aproveitou essa oportunidade para mandar uma notificação para a Enel, cobrando principalmente deles o que tinha de planejamento para evitar novamente uma situação de apagão. A resposta à nossa notificação, eles mencionaram o desenvolvimento e possibilidade de aplicação de um plano de contingência que havia sido desenvolvido pela empresa. O plano de contingência pode ter sido mal feito e por isso não funcionou. E independente, o vento foi 10 quilômetros a mais do que jamais tinha sido, gente, a empresa precisa estar preparada e foi por isso que foi aplicada a multa nessa oportunidade. Agora, empresas como a Enel, que tem um faturamento, uma receita muito alta, o cálculo, na verdade, ele é feito receita e aí em cima da receita mensal bruta, nós fazemos o cálculo da multa. Está acontecendo uma articulação, acho a nível maior, para discutir essas concessões e o resultado de tudo isso e como melhor administrar a relação com essas empresas. Eu não sei até que ponto a aplicação de multa de fato é efetiva em coibir certas ações. A gente acredita que a Enel falhou e por isso nós multamos. A gente acredita que houve uma falha na prestação do serviço da concessionária e mais grave ainda por ser um serviço essencial, tanto para as pessoas da nossa vida privada quanto para empresas, comerciantes e empresários. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia, ótima noite e até amanhã.